Bom, deixa eu ver quantas pessoas já tem aí, 18. Esperar um pouquinho ainda, tá? Vamos ver se aparece mais alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre as outras aulas, pode perguntar. Ninguém tem dúvida de nada? Professor, será que tinha como o senhor voltar a fazer novamente aqueles questionários que o senhor Hum, havia feito lá no vou, início? Foi bastante interessante. Se vou, possível. vou, eu parei de propósito para deixar para fazer isso antes da prova, tá? Já, só para ver se aparece mais alguém, eu já vou conversar com vocês sobre a prova, sobre o trabalho, sobre esses questionários e como é que a gente vai proceder até o dia 14, tá? Nos próximos 15 dias, que é o período antes da nossa prova, tá? Mas sim, eu vou fazer aquilo lá. Aquilo lá eu achei bem interessante também. Eu só parei de fazer por causa do... Eu achei mais interessante deixar isso para antes da prova, fazer isso, tá? Ok. Falar nisso, deixa eu montar um questionário aqui para vocês. É um questionário de... não de conteúdo, de preferência de vocês. Vocês têm muitas provas lá no dia 16? No meu caso, só física 3. Ok.
Uhum. Onde é o comprador? Eu que assina aqui. O comprador não, o vendedor, o dono. Como é o nome da pessoa? José Edivaldo da Silva. Tu assina aí nele, esse? É o nome dele. Sim, mas ele não vai pedir documento dele não, depois. Não pede documento dele não, identidade. Não, não tá assinando pede não. Vai pedir o meu para preencher. O meu é de outra pessoa. É bonito. Que aí fica bom, sabe? Depois se eu quiser vender ou trocar, eu quiser matricular, se sair essa promoção do governo, agora não procura mais esse cabra. Aí procura quem for o comprador. Aí o comprador vai exigir identidade e CPF dele. O dono não exige mais não. Vai ter o endereço dele todinho aqui. Procurar. Sim, então só caneta azul, só o nome dele. Bota no cantinho bem fofinho para não borrar. Aí ele estando assinado, não vai precisar de documento mais dele, sabe? Aí pronto, se eu quiser botar no meu nome, aí se eu assinar o meu e mandar datar. O dele está assinado, é do vendedor, né? Que é ele que é o dono. Retirada de sinais, eletrocardiograma, citologia e colposcopia, tratamento para localizada, estrias e celulites, depilação a laser, Aí o comprador assina aqui, né? e tratamento odontológico, clínica Fisiorário. É, isso, comprador.
Ou não? Não. Lá em atividades, eu criei um testezinho para vocês. Verifiquem se ele está funcionando. Se quiserem, já podem responder durante a aula, tá? É só para saber a preferência de vocês sobre a prova e o trabalho. Bom, já são 7h45, já deu tempo para o pessoal entrar, tá? Na aula, ok? Então, vamos lá. O que eu queria conversar com vocês? Estão vendo a minha tela? Tudo certinho? Tá. A gente vai começar hoje a parte de corrente elétrica e circuitos de corrente contínua, né? Eu vou passar isso daqui bem rápido, tá? Não tem muito conceito, né? Mais mecânico essa parte aqui, né? Então é algo que vocês conseguem aprender uma vez que os poucos conceitos envolvidos forem explicados, a parte de aplicação vocês conseguem fazer sozinho, tá? Então, eu só vou cobrar na prova que eu vou passar até hoje, que é a parte de corrente elétrica, certo? Tá? Deixa eu só fechar uma porta aqui que está batendo, só um momento. E daí, bom, voltando aqui, tá? Então, hoje a gente termina o que eu vou cobrar na prova de vocês, né? Aí o restante da unidade 5 ela vai ser cobrada na forma de trabalho, ok? A minha pergunta para vocês é, vocês preferem fazer um trabalho que, entre outras coisas, né? Minha pergunta para vocês lá naquele questionário é se vocês preferem fazer um trabalho simplesmente como lista de exercícios, tá? Ou se vocês preferem fazer um trabalho mais aberto, onde vocês fazem um trabalho escrevendo alguma coisa sobre discutindo o conteúdo estudado até agora e principalmente essa parte de circuitos, né? E aplicação disso na área de formação de vocês, tá? Não precisam responder agora, né? Eu vou tomar a decisão
baseado no formulário lá, então vou pedir para vocês responder esse formulário que eu coloquei aqui até amanhã, né? Então, as perguntas que tem aqui você irá fazer mais alguma prova no dia 16/9/2021 ou apenas Física 3? C5, qual disciplina? Você prefere a prova com questões apenas solução de problemas, apenas teórica, mista entre problemas e teorias ou outro, né? Você prefere que o trabalho T1 seja resolução de listas de exercícios com questões teóricas e problemas, trabalho livre sobre aplicações da matéria estudada na sua área de formação, né? E aqui tem um campo para vocês deixarem sugestões, tá? Sobre o andamento das aulas e se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma reclamação, né? Que possa ser útil para o restante do andamento da disciplina, tá bom? Então, tentem responder isso até amanhã de noite, tá? Porque eu preciso... alguém já respondeu aqui. Porque eu preciso decidir como é que eu vou fazer o trabalho de vocês, né? Tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tá, e aquele campo de sugestões, dúvidas, reclamações, tá? Por favor, preencham aquilo lá se tiver, tá? Alguma coisa para falar. Ok? O objetivo é que vocês ajudem a melhorar o andamento da disciplina, melhorar o desempenho de vocês ao longo dessa disciplina, tá bom? Sobre os questionários que o Douglas falou, tá? Aí, na quinta-feira eu vou passar, provavelmente eu termino a matéria da prova, já na quinta-feira, tá bom? Que é a parte de circuitos de corrente contínua. E aí a gente vai ter vários dias, né? Para se preparar, fazer revisão da prova, né? Então eu vou terminar dia 2, então a gente vai ter... Dia 7 é feriado, tá? E vai ter dia 9 e dia 14. Então, a gente vai ter praticamente 2 semanas, né? Que o objetivo vai ser que vocês refaçam todos os roteiros de estudo, refaçam todos os exemplos ouvidos do livro, refaçam as listas de exercício, né? E, além disso, eu vou colocar alguns questionários teóricos lá. E, durante as aulas, tá? A gente vai discutir esses questionários teóricos e tirar dúvidas de vocês. Certo? Então, a gente vai ter pelo menos 2 aulas só para tirar dúvidas e trabalhar a matéria que cai na prova. Ok? E aí, dia 16 é a nossa prova, né? Lembrando que para a prova vocês vão precisar ficar o tempo todo com a webcam, né, ligada, tá bom? Ok? Então, se preparem para fazer isso, né? Quem não tiver webcam no computador... Ô, professor, como que vai ser essa prova? Vai precisar tirar foto para enviar? Quem que está falando? Quem que está Priscila falando? tá falando. Oi, Priscila. A prova Porque vai... é o seguinte, eu só tenho a câmera do celular, porque a câmera do meu computador não tá funcionando. Tudo bem, então você liga a câmera do seu celular, tá? A prova, como é que vocês vão fazer a entrega dessa prova, tá? Vocês vão escanear essa prova. Deixa eu só pegar a nossa sala de aula aqui, tá? Cadê a minha sala de aula? Se você entrar aqui na apresentação da disciplina, ok? Atividades, apresentação da disciplina, você vai ter aqui um tutorial para digitalização e entrega de atividades, tá? Então, você vai precisar escanear a prova que você fizer, você vai pegar ela, vou disponibilizar para vocês, você vai resolver a caneta, tá bom? Só a própria letra, a caneta, tá? Em papel almaço ou papel branco, tá? Pode ser papel branco com linhas, ok? Aí você vai digitalizar página por página, tá? De preferência, você vai usar esse aplicativo aqui, ó, o Adobe Scan, tá? É o aplicativo mais fácil de usar e que dá os melhores resultados, tá? Então, você vai digitalizar, vai criar um arquivo só,
tá? Aqui tem todas as instruções bem detalhadas, não sei se vocês olharam esse arquivo aqui, tá? Como eu quero esse trabalho, né? Porque vocês precisam tomar cuidado para que essa prova fique legível, né? Eu preciso entender o que vocês vão escrever, tá? Tem outros arquivos também, o Fast Scanner, Tap Scanner, o Office para celular também faz muito bem feito. Mas, enfim, é só de seguir os passos que estão aqui, tá? Assim, você vai precisar digitalizar esse arquivo, tá? Que é um único arquivo PDF e postar lá. Você já fez alguma disciplina no modo remoto usando o Google Sala de Aula, Priscila? Eu fiz, mas aí a gente fazia a prova, tirava foto, transformava em PDF e arquivo colocava lá. Tá, a prova vai ser assim, eu vou liberar a prova uns 10 minutos antes no site, tá? Então, lá pelas 7h10 a prova vai estar disponível para vocês, ok? Vocês vão ter até às 9 para fazer a prova, e aí depois vocês vão ter mais 15 minutos, tá? Para fazer esse processo de digitalização e postar a prova, tá bom? Então, eu vou dar tempo para vocês fazerem isso, ok? Ah, tá, porque daí tipo, vai estar pela câmera do celular, daí eu vou precisar tirar foto, precisar utilizar Não, o celular também. Priscila, não é tirar foto, tá? É Não, usar eu entendi. Ok, usar o aplicativo de scanner. Foto fica muito ruim, tá? Eu não consigo ler. Okay. Normalmente as fotos ficam muito ruins, porque o aplicativo de scanner limpa as sombras, limpa a imagem, estabiliza a imagem, tá? Fica melhor. E um detalhe, use só caneta azul e preta na prova, tá? De preferência, usa só uma cor, ok? Tá. Se precisar, usa azul e preta, mas não use outras cores. As outras cores normalmente não aparecem na digitalização, tá bom? Ok, professor. Mas vai estar bem certinho lá as instruções. A gente pode fazer um teste de entrega de Eu vou arquivo. olhar depois com calma. E aí eu posso fazer um teste também com vocês antes, tá? Obrigada. Pra gente saber. 7 pessoas já entregaram, agora fiquei curioso só para ver o que tem aqui de resposta de vocês. Duas pessoas vão fazer provas. Transferência de calor e massa. Ixi, vibrações. Você prefere prova com questões mista, maioria, apenas teórica. Ninguém prefere só solução de problema. Você prefere que o trabalho seja lista de exercícios. Ninguém quer falar sobre a aplicação disso daqui na vida de vocês. Tá bom. Vão respondendo lá. Bom, vamos para a nossa aula, então. Ok, tá? Então, a gente vai ver essa unidade 5 é corrente elétrica e circuitos de corrente contínua, tá? Esses são 2 capítulos do Halliday. Deixa eu ver aqui quais capítulos que são. Acho que é o 25 e o 26. 26 e 27, na verdade, do Halliday. A gente já vai indo ali para umas quase 200 páginas de conteúdo, né? Então, eu peguei 2 capítulos e coloquei numa unidade só. Então, a gente vai definir corrente elétrica, tentar entender o que é corrente elétrica de um ponto de vista mais microscópico, né? Por que se estabelece uma corrente elétrica num circuito, né? Definir a resistência elétrica e a resistividade, a lei de Ohm, né? E o processo tentar quantificar a potência e a dissipação de energia em circuitos elétricos. Isso a gente vai fazer hoje. Depois a gente vai estudar circuitos, né? Circuitos bem simples, tá? Como circuitos resistivos, circuito resistivo capacitivo, circuito capacitivo, né? Então, são circuitos com componentes bem simples, né? E o objetivo, ao se estudar um circuito, né?
é sempre determinar qual que é a corrente e quais que são as diferenças de potencial que atravessam os componentes de um circuito. Tá? Referência é o Halliday, né? Então, tudo que tem aqui tem no Halliday, né? Bom, aqui vocês já estão cansados de ver isso, ok? Então, vamos passar adiante. O que a gente viu na última aula? Na última aula, a gente viu uma forma de armazenar energia potencial eletrostática, né? Que é através de capacitores, né? Então, os capacitores, eles são uma forma na qual você armazena cargas elétricas, né? Você acumula cargas elétricas nas placas condutoras de um capacitor. Na região entre as placas e o capacitor se forma um campo elétrico e associado com este campo elétrico existe uma energia potencial eletrostática. Tá? Então, o capacitor foi o primeiro dispositivo eletrônico, o dispositivo elétrico, né? Ou componente elétrico que a gente estudou nessa disciplina. Okay? E ele servia para a gente armazenar energia potencial elétrica. Hoje a gente vai começar a estudar um outro dispositivo, que é o resistor, né? A função do resistor, né? O resistor está associado com uma quantidade física que a gente chama de resistência elétrica, né? E a função do resistor é exatamente a oposta do capacitor. Enquanto que o capacitor armazena energia potencial, né, entre as placas de um capacitor, fazendo com que mantendo cargas paradas nas placas de um capacitor, né? Um resistor faz o contrário, né? O resistor, ele dissipa energia potencial, tá? Na verdade, a energia potencial é convertida em energia cinética dos elétrons dentro de um condutor, ok? E o resistor, ele tende a dificultar o movimento dos portadores de carga, ou seja, dos elétrons dentro de um condutor, fazendo com que essa energia que é fornecida ao componente eletrônico seja, em parte, dissipada, ou seja, transformada em energia térmica, tá bom? Bom, até o momento, né, a gente sempre estudou, trabalhou com cargas elétricas completamente paradas, certo? Né? Então, as nossas cargas elétricas, elas sempre estavam paradas, né? A gente estudou cargas positivas e negativas, né? Mais, menos, né? Estudou distribuições contínuas de carga, tá? Mas elas sempre estavam paradas, né? Esse ramo de estudo se chama eletrostática, ok? Cargas elétricas paradas. Hoje a gente vai começar a estudar cargas elétricas em movimento, né? Que tipo de movimento, tá? A gente está interessado no movimento, né? Através de corrente elétrica constante em condutores carregados, certo? Tá? Então, é isso que a gente está interessado em estudar. É esse tipo de fenômeno que cargas elétricas em movimento vão gerar, tá? Então, bom, vamos definir o que é uma corrente elétrica. Então, tentar entender o que é a corrente elétrica, né? Se você pegar um objeto condutor qualquer, ok? Um condutor qualquer, né? Desenhar alguma coisa aqui. Aí aqui dentro tem cargas positivas, certo? Ok? E tem cargas negativas. Okay? Se esse condutor ele está a uma temperatura que seja diferente de zero, okay? Então, se ele está, por exemplo, temperatura ambiente, ok? Lembrando que os elétrons os portadores de carga positivo, né, estão presos dentro dos núcleos atômicos, né? Lembrando que o nosso núcleo atômico tem mais ou menos essa estrutura aqui, né? Aqui você tem os prótons, né? E tem os nêutrons, né? E os elétrons, eles estão num modelo clássico bem ultrapassado, né?
eles estão orbitando os nossos núcleos, né? Mas num condutor, né, se você fosse olhar para ele macroscópico, de um ponto de vista microscópico, você conseguisse olhar esses portadores de carga, né, você ia enxergar que esses portadores de carga negativa, né, os elétrons, eles estão se movendo, ok? Só que eles se movem de uma forma completamente aleatória, ok? Aleatória significa dizer que não tem um direcionamento ordenado, né? Não tem uma direção preferencial para o movimento desses elétrons. Então, esses elétrons estão lá malucos, cada um se movendo numa direção, né? E a velocidade média típica, né, que é uma velocidade que a gente chama de dispersão de velocidades, né, típica, é da ordem de 10⁶ metros por segundo. Então, cada um desses elétrons se move com uma velocidade de 10⁶ metros por segundo, né? Lembra que 10⁶ é 1 milhão, né? Então, a velocidade, em geral, esses elétrons estão se movendo ali a 1 milhão de metros por segundo em direções completamente aleatórias, certo? Bom, esse tipo de movimento, tá? Ele não produz uma corrente elétrica, certo? Okay? Para que a corrente elétrica ocorra, é preciso que exista um movimento ordenado dentro de um condutor, certo? Bom, quando você submete esse condutor a um campo elétrico externo, certo? Submetendo o condutor a um campo elétrico externo, agora imagine que você pega esse condutor, né, e conecta ele a uma bateria, certo? Terminal positivo, ok? Terminal negativo, ok? Vai conectar ele assim, certo? O que vai acontecer? Vai se estabelecer um campo elétrico dentro desse condutor, ok? Então, o campo elétrico vai ter essa orientação, certo? Bom, agora, quando tem esse campo elétrico externo, ok? O que vai acontecer? Esses elétrons, eles vão, né, são partículas carregadas, e a gente viu lá que eles vão interagir, né, sobre os elétrons, vai surgir uma força que é a carga deles vezes o campo, né? Essa força obedece à segunda lei de Newton, né? Ok? Então, esses elétrons vão adquirir uma aceleração, né? Que é a carga sobre a massa vezes o campo elétrico, tá? Bom, esse campo elétrico, ele tem a mesma orientação. Então, cada um desses elétrons, tá? Ele vai adquirir uma velocidade, tá? Além da velocidade aleatória dele, tá? Ele vai continuar se movendo de forma aleatória, tá? Mas ele também vai adquirir uma velocidade na direção do campo elétrico, tá? Mesmo que essa velocidade aleatória seja muito maior do que a velocidade na direção do campo elétrico, né? Em média, os elétrons vão se deslocar de forma ordenada na direção do campo elétrico, tá? Então, isso vai fazer com que a nossa percepção seja que acontece algo como isso, né? Se você tem um condutor, né? Você seleciona pega uma seção de área dA, né? E aí você vai ter um fluxo líquido de cargas elétricas numa direção preferencial, tá? A velocidade com a qual esses elétrons se movem em média nessa direção preferencial, a gente chama de velocidade de deriva, certo? E essa velocidade de deriva é da ordem de 10⁻⁴ metros por segundo, certo? Observem que a velocidade de deriva é muito menor do que a velocidade aleatória, certo? Só que aqui essa velocidade é ordenada, então eu consigo saber, em média, os meus elétrons estão se deslocando
numa direção preferencial. Os meus portadores de carga estão se deslocando numa direção preferencial. Tá? Então, a corrente elétrica é o resultado disso. Tá? Quando você submete um condutor, né, um condutor carregado, né, a um campo elétrico externo. Como é que você produz o campo elétrico no condutor? Você submete esse condutor a uma diferença de potencial V. Okay? Quando você faz isso, surge um movimento ordenado dos portadores de carga no interior desse condutor. E é esse movimento ordenado, né, dos portadores de carga, né, caracterizado por uma velocidade de deriva, VD, né, que a gente, macroscopicamente, percebe como sendo a corrente elétrica estabelecida no condutor. Tá bom? Entendido? O que é corrente elétrica do ponto de vista conceitual, né? Então, em média, você vai ter um fluxo líquido de cargas através de uma seção reta de um condutor. Tá? Só um pouco aqui que tem alguém aqui. Não pode. Tranquilo? Tá, beleza. Matematicamente, né, se eu consigo definir uma área de seção reta, tá? Não precisa ser uma área de seção reta, tá? Pode ser qualquer área de seção de um condutor, né? Ela não precisa ser uma seção transversal, como mostrada nessa última figura aqui, tá? Não precisa ser assim, vertical, perpendicular à direção de movimento, né? Mas se eu consigo definir uma área de seção que intercepta todo o condutor, né, a gente define a corrente elétrica I, né, como sendo a quantidade de carga elétrica, ΔQ, que atravessa essa seção reta no intervalo de tempo, ΔT. Né? Ou ainda, né, se a gente pegar intervalos de tempo bem pequenos, né, porque a gente está interessado na corrente em cada instante de tempo, okay? Então a gente consegue definir a corrente elétrica como sendo a taxa da variação da carga elétrica por unidade de tempo que atravessa uma seção reta de um condutor de área A, tá bom? Corrente elétrica tem uma unidade no sistema internacional que a gente chama de ampere. 1 ampere é um coulomb por segundo. O que significa isso? Que a cada 1 segundo tem uma carga elétrica de 1 coulomb atravessando esse condutor, né? Se vocês pegarem uma situação típica na casa de vocês, os condutores eles têm mais ou menos 0,5 milímetro de diâmetro, tá? E se você conectar, e a maioria dos equipamentos eles são conectados em tomadas, né, de 10 amperes, né, no máximo 10 amperes. Então, um equipamento típico, né, vai consumir em torno de 6, 7 amperes, né, conectados numa tomada de 110 volts. Okay? Micro-ondas, alguns equipamentos que têm resistências potentes, né, chuveiro, eles vão consumir uns 20, vão funcionar com uma corrente de uns 20 amperes, tá? Só para vocês terem uma ideia da quantidade de portadores de carga que atravessam uma seção reta do condutor num segundo, lembram que a carga de um portador de carga, Q, é quanto? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, né? Então, se a cada segundo passa 1 ampere através do fio de condutor, significa que tem da ordem de 10 na 18 portadores de carga por segundo passando através dos fios da sua casa, né? Então, são 10 na 18, ok? 10 na 9 é 1 bilhão.
né? Então, 10 na 12 é 1 trilhão, né? Então, pensa, imagina a ordem de, não sei que número que é esse, 10 na 18, como é que chama, Douglas? Ou outra pessoa. Tá? Então, a quantidade de portadores de carga elétrica que atravessam uma área de seção reta de um condutor é muito grande, tá? É muita carga elétrica, ok? Muitas cargas elétricas, né? Bom, a gente consegue calcular, né, essa carga elétrica que atravessa a seção reta de um condutor, né? Se a gente sabe a corrente, né? E a gente estabelece quanto tempo a gente quer medir, ok? O que acontece dentro do condutor é o seguinte, tá? Você tem um condutor aqui e quando você conecta uma bateria nele, ok? Terminal positivo e terminal negativo, né? O que acontece aqui? Se você colocar um elétron que está nesse condutor, nessa posição aqui, para onde esse elétron vai se mover? Bom, a tendência é que esse elétron seja repelido por esse terminal positivo da bateria. Então, seja atraído, né? Então, esse elétron se moveria para cá, tá? O sentido da corrente I, que é representado por essa seta aqui, né? Essa seta a gente chama de seta de corrente. Importante. Essa seta de corrente, ela não é um vetor, né? Ela apenas indica o sentido da corrente elétrica. E o sentido da corrente elétrica, ele é convencionado, tá? Isso é uma convenção, ok? Como sendo a orientação, né? Na qual os portadores de carga positivo, né? Portadores de cargas positivas se moveriam, tá? Se eles pudessem se mover dentro dos condutores, ok? Por que acontece isso? Porque a gente sabe hoje em dia que o que se move dentro dos condutores são as cargas negativas, ok? Mas o estudo de correntes elétricas ele começou muito antes do estudo da estrutura atômica, muito antes da gente saber que os portadores de carga positiva estão presos no núcleo atômico e os portadores de carga negativa que têm liberdade para se mover, tá? Então, por questões históricas, a convenção foi feita como se a corrente elétrica fosse causada pelo movimento de cargas positivas, mas tenham em sua cabeça, tá, que são os elétrons, os portadores de carga negativa que se movem dentro do condutor. Só que o sentido da corrente, por questões históricas, é como sendo o da orientação do movimento das cargas positivas, se essas cargas pudessem se mover, né? Então, para efeitos práticos, a gente considera como se fossem cargas elétricas positivas se movendo dentro do condutor. Tranquilo? Tá? E não confundam essa seta de corrente com um vetor, tá? Isso daqui é uma quantidade escalar, ok? Não é um vetor, ok? Carga e tempo são quantidades escalares, então a corrente é uma quantidade escalar, ok? Tranquilo? Tá? E também, num condutor típico, não importa o tamanho da seção transversal A, área transversal, né? A corrente que atravessa esse plano A linha, ou esse plano B linha, ou mesmo esse plano C linha, né? Ela vai ser o mesmo, né? Por quê? Porque a gente trabalha num regime de corrente constante, né? Então, a corrente que atravessa qualquer condutor, ela tem o mesmo valor, ela é uniforme, tá?
E, além disso, a corrente é estacionária. O que quer dizer isso? Que uma vez estabelecida uma corrente de 1 ampere num condutor, tá? Essa corrente sempre vai ser de 1 ampere. Okay? É esse o tipo de situação que a gente está interessado em estudar aqui. Tá bom? Bom, isso daqui é uma lei importante, né? Pensem que as correntes, né, então, são portadores de carga. Eu vou passar a desenhar elas agora como sendo cargas positivas, tá? Vocês sabem que são cargas negativas, mas apenas... Ok? Deixa eu tentar desenhar aqui melhor. Okay? Você tem um condutor e, em algum ponto, esse condutor sofre uma bifurcação, certo? Tá? Se existe uma corrente I0 nesse condutor, ok? O que vai acontecer? Na bifurcação, alguns dos portadores de carga, tá, vão tomar um ramo, os outros portadores de carga vão tomar a orientação do outro ramo. Então, essa corrente, ela acaba se dividindo em duas correntes, I1 e I2, certo? De tal forma que a soma das correntes que entram nessa bifurcação, né? Essa bifurcação a gente chama de nó de corrente, né? A soma das correntes que entram nessa bifurcação é igual à soma das correntes que saem dessa mesma bifurcação, tá? Isso está relacionado com uma coisa que a gente chama de conservação de carga elétrica. Eu esqueci de colocar aqui. Tá? Por quê? Se você tem uma corrente nesse condutor aqui, então significa que os elétrons estão entrando por este lado e estão saindo por esse outro lado, né? No regime estacionário, né, o mesmo número de cargas elétricas que entram por um lado do condutor precisam sair pelo outro lado do condutor, tá? Então, a carga elétrica é uma quantidade conservada aqui, ok? E isso implica nessa lei aqui, que mais adiante a gente vai usar ela lá quando a gente vai estudar circuito, ok? Isso no regime de corrente estacionária, né? Ou de corrente constante. Bom? Tranquilo? Ok. Tá. Bom, voltando, então isso é do ponto de vista Tranquilo, macroscópico, professor. né? Ou mais ou menos. Mais ou menos? Qual que é a dúvida? Quem que falou que é mais ou menos? Não? É que eu não enxergo quem está falando, né? Porque eu estou enxergando só a apresentação aqui. Tá? E no meu celular eu só enxergo uns dois rostos aqui, tá? Bom, mas me interrompam sempre que for necessário, tá? Uma outra forma de a gente olhar para esse fluxo de cargas, né, é dar um olhar mais microscópico do que acontece, né? Além de falar da corrente elétrica, né, a gente pode descrever esse fluxo de cargas através de um condutor, tá? Através de uma quantidade física que a gente chama de densidade de corrente elétrica, tá? Essa densidade de corrente elétrica, essa sim é uma quantidade vetorial, tá? Que a gente designada por essa letra J, né? E ela é medida como sendo a corrente por unidade de área que atravessa um condutor, tá? Ou ainda, se a gente conhece essa densidade de corrente, né? E a gente tem esse, consegue definir um elemento diferencial de área
dA, né? A gente consegue calcular a corrente que está atravessando um condutor, né, a seção reta de um condutor, através dessa integral aqui de J dA, né? Porque se você substituir J aqui, vai ser I sobre A vezes dA, integrado sobre toda a área, vai me dar a corrente total, né? O vetor de densidade de corrente, ele possui a mesma direção e sentido da velocidade das cargas elétricas, né? Se as cargas forem positivas, né? E ele tem o sentido oposto, né? Se essa corrente foi criada por cargas elétricas negativas, tá? Então, qual que é a situação aqui? Imagina, a nossa convenção é este diagrama aqui do meio, né? Você tem o seu condutor, ok? Cargas positivas, né? Portadores de cargas positivas, né? E se movendo com uma determinada, de forma ordenada, né? Com uma determinada velocidade de deriva VD, ok? Bom, esse movimento ordenado, né? VD, ele vai produzir uma corrente elétrica, né? Que, por convenção, ela tem a mesma orientação, né? No qual os portadores de carga positivos estão se movendo. Então, aqui ela é da direita para a esquerda, ok? Certo? Né? Então, esse movimento é no sentido oposto ao campo elétrico, tá? E o vetor de densidade de corrente vai ter a mesma orientação do campo elétrico, né? Que, nesse caso, é a mesma orientação do deslocamento da velocidade dos portadores de carga, certo? Okay? Lembrem que, como é que eu faço para produzir um campo elétrico nessa situação aqui? Lembrem que o campo elétrico aqui seria produzido como? Eu colocaria uma placa negativa aqui, certo? Um terminal positivo. Desculpa. Colocaria o positivo aqui, né? O negativo aqui. Ok? Está errado esse desenho, é o que eu falei antes. Difícil pensar em termos dos portadores de carga positivos, né? A gente é acostumado a pensar nos portadores de carga negativos, né? Então, aqui você tem as cargas positivas se movendo para cá, né? Então, você tem o terminal negativo aqui, o terminal positivo da sua bateria aqui, né? E o campo elétrico, né? Ele sempre aponta das cargas positivas, né? Para longe das cargas positivas, na direção das cargas negativas, né? Então, o campo elétrico tem essa orientação da esquerda para a direita, significa que se tiver uma carga positiva aqui, ela vai se mover para cá, tá bom? Então, se a corrente é produzida pelo deslocamento de portadores de carga positiva, né? Essa densidade de corrente, tá? Ela tem a mesma orientação, né? Dos portadores, a mesma orientação da velocidade de deriva, tá? Agora, nessa mesma situação aqui, né? Se a gente olhar para o que realmente está acontecendo, né? Se eu tenho uma corrente no sentido negativo do eixo X, ou seja, da direita para a esquerda, né? Essa corrente criada por uma diferença de potencial estabelecida no condutor, ok? Né?
vai gerar um campo elétrico. Um campo elétrico E, ok? Se eu colocar um portador de carga negativa aqui, né, ele vai se mover para cá, né, porque ele é atraído pelo terminal positivo e ele é repelido pelo terminal negativo, né? Então, a densidade de corrente ela tem sentido oposto ao da velocidade de deriva dos portadores de carga negativa, certo? Tá? A corrente elétrica ela é uma quantidade escalar, mas a densidade de corrente, okay, ela é um vetor. Okay? E a gente, da mesma forma que a gente representa o campo elétrico por linhas de corrente, linhas de campo, a gente consegue representar o vetor densidade de corrente por linhas de corrente, né? Então, imagine a situação como essa daqui. Você tem um fio condutor, ok? E aqui eu tenho uma área de seção reta A, e aqui eu tenho uma área de seção reta A', né? A corrente que entra pelo lado de cá, ok? É a mesma corrente que sai pelo lado de cá, pelo outro lado, né? O que significa dizer que o número de portadores de carga por segundo que entra nessa região onde a área é maior, tá? É o mesmo que o número de portadores de carga por unidade de área que passa por esse outro lado, né? Isso se deve à conservação de carga. Isso significa dizer que a corrente medida nessa região aqui mais estreita do condutor e nessa região mais larga do condutor tem o mesmo valor numérico. Okay? Bom, a corrente, sim, mas o vetor densidade de corrente, não, porque a área aqui, ela é maior do que aqui. Então, corrente por unidade de área dividida aqui, nessa região inicial aqui mais larga, né, onde o condutor é mais espesso, né, vai dar um valor menor do que aqui. Então, a densidade de corrente nessa região onde a seção transversal tem uma área maior, é menor do que a densidade de corrente aqui. E da mesma forma como o campo elétrico, né, a gente consegue pensar isso daqui como sendo a proximidade entre as linhas de corrente, tá bom? Né? Realmente é isso daqui que acontece dentro de um condutor quando ele é submetido a uma diferença de potencial. Se estabelecem essas linhas de corrente que são como se fossem trilhos nos quais os elétrons vão se mover de forma ordenada, quase como um fluido de portadores de carga se deslocando dentro de um condutor. Bom? Tranquilo? Tá? Então, se eu quero pensar do ponto de vista microscópico, eu penso em densidade de corrente. Mas, do ponto de vista de fazer medições, do ponto de vista prático, a gente pensa na corrente elétrica. Tá? Bom, a corrente elétrica e a densidade de corrente, elas estão relacionadas, né? Não poderia não ser. E a gente consegue escrever essa densidade de corrente em função da velocidade de deriva dos portadores de carga, né? Então, imagine que você pega um pedaço de condutor como esse daqui, né? É cilíndrico, tem uma área de seção reta A e um comprimento L, né? Então, existe um volume, né, definido por esse condutor, que é a área de seção reta, né, vezes o comprimento, ok? E dentro desse volume tem um determinado número de portadores de carga, certo? Né? Número de cargas elétricas, né? Você pega o número total de cargas elétricas, ok? Que tem ali dentro, divide pelo volume da sua amostra, você vai ter o número de portadores de carga elétrica por unidade de volume, né? Isso a gente representa por uma letra N,
né? E esse N aqui é uma propriedade do material. Tá? Então, quanto mais portadores de carga, mais elétrons de condução por unidade de volume um material tiver, né, melhor o condutor ele vai ser. Tá bom? Número de portadores de carga por unidade de volume. Ok? A quantidade N, se eu multiplicar o Nzinho vezes o E, né, eu vou ter a densidade de cargas elétricas, né? Porque aqui, quando eu multiplico um número pela carga elétrica, o número de portadores de carga por unidade de volume pela carga elétrica, cada então eu vou ter uma quantidade em coulomb por metro cúbico, né? Que é a densidade de carga. Ok? Bom, então imagine a seguinte situação: você estabelece um campo elétrico aqui, né? De tal forma que tem uma corrente, ok? No intervalo de tempo ΔT, ok? Você vai ter uma quantidade de carga, que é a carga total, né? Atravessando esse condutor, né? Então, você pega um intervalo de tempo ΔT e você sabe que nesse intervalo de tempo ΔT, né? Ou simplesmente T, uma carga Q entrou por um lado do meu condutor, tá? E saiu do outro lado do condutor. Quanto que é essa carga? Você resolve por aquela integral que eu mostrei antes, né? Bom, mas você também sabe que essa carga elétrica, né? É o número de portadores de carga por unidade de volume, né? Ou seja, a carga total dividido pelo volume multiplicado pelo volume vai dar a carga total que tem nesse pedacinho, né? Por que aparece de novo aqui N, se N é Nzão sobre o volume multiplicado pelo volume? Porque isso daqui é um número tabelado, né? Então, você nunca vai dizer, eu peguei 1 metro de condutor e lá tem tantos bilhões de cargas elétricas. Não. Você vai dizer, você vai pegar um pedaço do condutor e a densidade de cargas é tantas cargas por metro cúbico, ou tantas cargas por milímetro cúbico. E aí você multiplica esse número tabelado, né, o N, que é um número tabelado, você multiplica pelo volume do seu condutor, né, e você vai ter quantas cargas elétricas tem naquele seu pedacinho de condutor, né? Multiplicando isso daqui pela carga elétrica de cada portador de carga, você tem a carga total nesse espaço aqui, né? Dividindo essa carga total pelo tempo que o portador de carga leva para entrar por um dos lados aqui e sair pelo outro, né? Você tem a corrente elétrica, né? Bom, por outro lado, a gente sabe que a velocidade de deriva dos elétrons, né, pode ser obtida dividindo a distância que eles percorrem pelo tempo que eles levam para percorrer essa distância, né? Essa distância aqui é L, que é o comprimento do condutor, dividido pelo tempo. Logo, o tempo que um condutor vai levar para se deslocar desse ponto aqui, okay, até este ponto aqui, com uma velocidade de deriva VD, né, vai ser T igual ao comprimento dividido pela velocidade de deriva, né? Bom, então eu tenho uma expressão aqui para carga, em função de uma propriedade microscópica do condutor, que é o número de portadores de carga por unidade de volume, né? E eu tenho uma expressão para o tempo em termos da velocidade média com qual os portadores de carga estão se deslocando dentro do condutor, né? Bom, se eu substituir essas duas expressões na definição de corrente elétrica, né, eu vou ter essa expressão aqui, que é a corrente elétrica no condutor, é o número de portadores por unidade de volume, vezes a área de seção reta, né, vezes a carga de cada portador de carga, vezes a velocidade de deriva, ok? Simplesmente dividir essas duas expressões uma pela outra. Lembrando da definição da densidade de corrente,
corrente por unidade diária, né? O que vai acontecer é, eu vou dividir isso daqui por A, né? Então, esse A vai embora e eu vou ter essa quantidade aqui. Então, a minha densidade de corrente, né, ela é proporcional à velocidade com a qual os meus portadores de carga estão se deslocando dentro do condutor. Ok? Tranquilo? Ok, professor. Alguma dúvida aqui? Não. Tá. Ok. Então, o que tem que ficar claro aqui, ó? Quando a gente quer dar um tratamento para o deslocamento de cargas elétricas mais do ponto de vista microscópico, a gente vai falar em densidade de corrente e velocidade de deriva dos portadores de carga dentro de um condutor, tá? De um ponto de vista macroscópico, né, de cotidiano, de trabalho lá no trabalho, né, de vocês, que vocês vão ser engenheiros, vão projetar plantas de indústrias, de alimentos e outras coisas, né? Ou mesmo na casa de vocês, quando vocês pensarem em corrente elétrica, né? Vocês sempre vão relacionar a quantidade de carga que está atravessando o condutor num intervalo de tempo, né? Mas a gente ainda consegue caracterizar essa corrente através de outra maneira, né? Que é em termos de uma propriedade dos condutores, né? Que a gente chama de resistência de um condutor, ok? Bom, se você pegar dois pedaços de cobre diferentes, né, de fio de cobre diferentes, né, e conectar esses dois pedaços de fio de cobre numa bateria de 9 volts, né, pode acontecer, e na maioria das vezes acontece, de quando você vai medir a corrente elétrica nesses fios de cobre, né, essas correntes vão ser diferentes, né? Então, diferentes materiais ou diferentes objetos, okay? Eles produzem valores diferentes de corrente elétrica quando eles são submetidos a um mesmo valor de diferença de potencial, né? Ou a uma mesma diferença de potencial, né? Quando a gente fala mesma diferença de potencial, é o mesmo valor de diferença de potencial, tá bom? Bom, a característica do condutor que é responsável por produzir esses diferentes valores de diferença de corrente elétrica, quando esses condutores são submetidos ao mesmo valor de diferença de potencial, é o que a gente chama de resistência elétrica do condutor, tá? E essa resistência elétrica do condutor é definida como sendo a diferença de potencial a qual o condutor é submetido, dividido pela corrente nele produzida, né? Então, o que você está fazendo é que você pega seu fio de cobre, tá? É um condutor, ok? Os terminais desse fio de cobre, você vai conectar numa bateria, né? Pode ter uma bateria de 9 volts, uma pilha, uma tomada, qualquer coisa que forneça uma diferença de potencial V, né? E aí, o que acontece? Os portadores de carga aqui dentro, né, vão se mover com uma determinada velocidade de deriva e você vai medir isso daqui como sendo uma corrente elétrica, tá? Então, é esse o processo. A resistência desse condutor, né, é medida pela razão entre a diferença de potencial aplicada aos terminais desse condutor, às extremidades desse condutor, e a corrente que é estabelecida nesse condutor, ok? A unidade de resistência no sistema internacional é o volt por ampere, que a gente chama de ohm, ok? Bom, existe um tipo de componente de eletrônico cuja função desse componente eletrônico é justamente, né, produzir resistência elétrica, tá? Dificultar o movimento dos portadores de carga no interior de um condutor. E esses equipamentos a gente chama de
resistor, tá bom? Então, o resistor é um equipamento elétrico, um dispositivo elétrico desenhado para produzir uma diferença, que é desenhado para produzir uma dificuldade para que os portadores de carga se movam dentro de um condutor, né? Então, essa resistência elétrica pode ser traduzida como qual que é a dificuldade que os portadores de carga têm para se deslocar dentro de um condutor, né? Então, a resistência elétrica, né, ela pode ser interpretada como uma característica de um condutor que tende a dificultar o movimento ordenado dos portadores de carga, né? Quanto maior for a resistência de um condutor, né, menor é a corrente elétrica que é produzida nele quando ele é submetido a uma diferença de potencial, né, por causa dessa relação aqui. Quanto maior for o valor de resistência, menor é a corrente elétrica produzida, tá bom? De novo, isso de um ponto de vista macroscópico. De um ponto de vista microscópico, né, o que acontece? Quando você submete o condutor a uma diferença de potencial, né, você vai produzir um campo elétrico, né, no interior deste condutor, ok? Bom, a quantidade que relaciona esse campo elétrico, né, com a densidade de corrente, né, é o quê? É uma característica que a gente chama de resistividade, tá? A resistividade, ela é uma característica de um material, não de um condutor, né? E ela é definida como sendo a razão entre o campo elétrico a qual o material é submetido e a densidade de corrente produzida por este campo elétrico, certo? Então, lembrando aqui que vocês têm a definição de potencial, né? V igual a menos a integral de E ds, né? Ou ainda que as componentes do campo são as taxas de variação em relação à posição do potencial, né? Num condutor como esse, a gente vai ter que a diferença de potencial, né, a diferença de potencial vai ser E vezes L, né? Ou ainda que o campo elétrico vai ser a diferença de potencial dividido pelo comprimento desse condutor, ok? E a densidade de corrente é corrente por unidade de área. Bom, quando eu trabalho com essas duas expressões, né, e uso a minha definição de resistividade, eu consigo estabelecer uma relação entre a resistividade de um material e a resistência de um condutor feito desse material que tem um determinado comprimento, uma determinada área de seção reta, né? Então, eu consigo relacionar a resistência de um condutor, ok, objeto, com a resistividade de um material, ok? Então, enquanto que a resistência é uma característica de um objeto, de um condutor, a resistividade é uma característica de um material, tá? O que significa dizer isso? Todos os pedaços de cobre, tá, eles vão ter a mesma resistividade, porque a resistividade é uma propriedade relacionada com como os átomos de cobre estão ordenados dentro desse material, tá? Agora, a resistência elétrica de diferentes pedaços de cobre pode ser diferente, tá? Por quê? Porque a resistência elétrica ela vai depender do comprimento desse condutor, tá? E da área de seção reta, ok? Então, resistência elétrica é uma propriedade do condutor, do objeto,
tá? E a resistividade é uma propriedade do material do qual esse objeto é feito, tá bom? A resistividade se mede em unidades de ohm vezes metro, ou ohm metro, a gente fala, tá bom? Bom, a gente também consegue definir uma outra quantidade que às vezes é usada na engenharia, que é a condutividade. É simplesmente 1 sobre a resistividade. Então, se a resistividade mede a dificuldade com qual os portadores de carga se movem no material, né, a condutividade é o inverso disso, mede o quão fácil os portadores de carga se deslocam em um material. Tranquilo? Né? A resistividade é uma quantidade tabelada. Para cada material, você vai encontrar um valor de resistividade ou um valor de condutividade, e aí você pode usar esses valores tabelados e ir modificando o comprimento do condutor e a área de seção reta do condutor, produzir diferentes resistências de um mesmo material, né? Na verdade, é isso que se faz, né? A gente tem os resistores de carbono, né? São dispositivos bastante utilizados, né? E eles simplesmente são pedaços de carbono, né? Com dimensões diferentes que produzem diferentes resistências. Bom, no final aqui a gente tem, então, a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, vocês viram essa lei de Ohm, né, no ensino médio como sendo essa expressão aqui, certo? Okay. Né? Que a corrente, né, estabelecida num material é a diferença de potencial dividido pela resistência de um material. Muitas vezes isso daqui é apresentada como a lei de Ohm, tá? Mas a lei de Ohm, na verdade, é a afirmação de que a corrente que atravessa um dispositivo, né, é sempre proporcional a DDP, né, a diferença de potencial aplicada, né? Então, a lei de Ohm, ela pode ser enunciada da seguinte forma, né, que a corrente, né, que atravessa um material, né, um condutor, ela é proporcional né, à diferença de potencial, né? Num dispositivo que obedece à lei de Ohm, né, um dispositivo que obedece à lei de Ohm, né, a resistência elétrica não depende do valor absoluto e nem da polaridade da diferença de potencial. O que significa isso? Se você fizer um diagrama, né, da corrente produzida num condutor em função da diferença de potencial, né, esse gráfico vai dar uma reta, né? A inclinação dessa reta, né, a inclinação, se você pegar lá, você já fizeram laboratório de física 1, com essa pandemia, eu não sei se vocês fizeram, né? Você vai ter que essa função aqui vai ser um y igual a mais bx, né? Como no y você tem a corrente e ela corta o eixo aqui na origem, né? Então, isso aqui vai ser 0 mais 1 sobre R vezes V, né? Então, a inclinação dessa reta aqui é 1 sobre a resistência, né? Então, se o dispositivo obedece à lei de Ohm, né? A característica dele vai ser essa daqui, tá? A corrente, em função da diferença de potencial, sempre vai dar um valor constante, ou seja, à medida que você vai aumentando a diferença de potencial, você vai aumentando a corrente elétrica estabelecida nesse dispositivo, tá? Num dispositivo que não obedece à lei de Ohm, né? Esses dispositivos que não obedecem à lei de Ohm, um exemplo deles são os diodos, né? Ou diodos LED, tá? Que são muito usados hoje em dia.
o que você tem? Você tem um comportamento mais ou menos como esse daqui. Para alguns valores de diferença de potencial, né, toda essa gama aqui de valores de diferença de potencial, você não vai produzir uma corrente no dispositivo, né? Agora, quando chegar num valor limite de diferença de potencial, a corrente cresce muito rápido, né? Então, esse tipo de dispositivo, né, ele não obedece à lei de Ohm. A gente diz que isso é um resistor não ôhmico, ou um dispositivo não ôhmico, né? Ok? Outra forma de enxergar isso, do ponto de vista microscópico, é que é um dispositivo que obedece à lei de Ohm. A resistividade não depende nem do módulo ou nem da direção do campo elétrico aplicado, tá bom? Então, a lei de Ohm é isso daqui. Se um dispositivo obedece à lei de Ohm, né, a relação entre a corrente e a diferença de potencial aplicadas, né, vai ser uma relação linear, ou seja, uma reta. Tá? As outras pessoas da engenharia de alimentos, vocês estão em que semestre? Quarto ou quinto? Em que semestre faz essa disciplina? Eu tô no quarto. No quarto, Eu também. né? Tá. Vocês chegaram a fazer laboratório de física 1 presencial ou ainda não fizeram laboratório de física 1? Eu não. Não fizeram? Não. Quando vocês iam fazer, começou a pandemia, é isso? Ou não? Acho que ainda não teve na nossa grade. Na grade não teve ainda. Não teve ainda. É por causa da pandemia, né? Os laboratórios estão fechados. Tá bom. Mas só para eu saber, para eu não colocar nenhum gráfico para vocês interpretarem na tela, só isso. Tá. O que mais vocês não fizeram? Nenhum laboratório vocês fizeram de física, né? De física, não. Não, tá. Importante isso. Mas vocês conseguiram entender o que eu expliquei nesse gráfico aqui? Sim. Não, você eu sei, Douglas, você já está mais avançado, mas os alunos da engenharia de alimentos, né, que estão no processo de formação esperado, né, que estão no quarto semestre, ou quinto semestre, né, eles não tiveram as disciplinas de laboratório, então eu não sei, eu quero saber se eles estão... desculpa, é que eu quero saber se eles estão entendendo isso daqui, senão eu preciso encontrar outra forma de explicar. Vocês conseguiram entender, Lívia e os outros? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, qualquer dúvida, tá? Aqui. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é assim, a gente faz um laboratório, né? Imagina que vocês têm um gráfico de Y por X. Desculpa, pessoal, que está mais avançado, né? Mas eles não têm culpa de ter pandemia e de não ter feito laboratório. Então, vamos com calma, né? Aí você faz lá, mede Y por X, pode ser qualquer coisa, tá? E aí você coloca os seus pontos aqui, certo? E no laboratório a gente aprende a ajustar uma reta, né? E essa reta, ela vai te dar uma função, né? Então, essa reta aqui ela representa uma função. E essa função me diz como a variável y depende da nossa variável x, né? Por exemplo, você pode... vocês que são de alimentos lá, vocês podem pensar... sei lá, quanto tempo demora para uma caldeira lá chegar numa determinada temperatura se você fornece tantos BTUs de energia ou alguma coisa assim, né? Então, essas funções, né, quando essa função é uma reta, aí a gente diz que ela é uma função linear y, que tem a forma assim, a mais b vezes x, né?
Esse A a gente chama de parâmetro linear. Né? E ele é o valor de y, né? Onde essa reta corta o eixo x. Né? Então, aqui, esse daqui, nesse nosso caso aqui, A vai ser 0. Né? Agora, esse parâmetro aqui, né, é o B, que a gente chama de parâmetro angular. E esse B, né, para calcular ele, você traça um triângulo retângulo aqui, né? Pega 2 pontos sobre essa reta, né? Esse ponto aqui vai ter coordenadas x1 e y1. Esse ponto aqui tem coordenada y2 e x2, né? E esse parâmetro angular B, né? Ele vai ser o quê? A tangente desse ângulo aqui, que é o cateto oposto, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente desse triângulo retângulo, né? Ou seja, isso daqui vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E a gente também chama isso daqui de inclinação dessa reta, tá bom? É esse ângulo de inclinação dessa reta aqui, tá? Para quem faz laboratório de física, trabalha bastante isso daí lá, para quem já fez, né? Mas tudo isso daqui é uma forma da gente descrever a função y igual a mais bx, ou seja, a gente quer saber como a variável que é colocada no eixo y depende da variável que é colocada no eixo x, né? Como a variável dependente depende da variável independente. Nessa situação aqui, a gente está indo lá no laboratório, né? Está pegando o nosso condutor, ok? Pega esse condutor e conecta ele numa bateria, né? Ou numa fonte de tensão, ok? Que pode ser uma... E aí a gente faz o quê? Muda a voltagem, coloca 9 volts, né? Depois coloca 7 volts, 5 volts aqui na bateria, etc. E vai medindo as correntes que são estabelecidas aqui. Para 9 volts eu vou ter uma corrente, para 7 volts eu vou ter outra corrente, para 5 volts eu vou ter outra corrente, né? Aí eu faço uma tabela, né, de valor de diferença de potencial e de valor de corrente, né? E coloco os números aqui, certo? Aqui vou colocar 9 volts, 7 volts, 5 volts, vou pegar a corrente aqui, vamos dizer que deu 9 amperes, 7 amperes, 5 amperes, tá? Esses números são inventados, tá? E aí eu vou fazer um gráfico como esse, da corrente, né? Aqui eu tenho meu x e aqui eu tenho meu y, né? Então, a corrente I, né, que seria o meu y, em função da diferença de potencial, né? O que eu estou dizendo para vocês é que se um dispositivo obedece à lei de Ohm, esse gráfico aqui, né, ele vai dar uma reta, e que a inclinação dessa reta, né, o B, vai ser igual a 1 sobre o valor da resistência desse dispositivo, certo? Tá? Mas, claro, agora, né, e se o dispositivo obedece à lei de Ohm, isso daqui vai dar uma reta. Tem alguns dispositivos que não obedecem à lei de Ohm, tá? Nesse caso, acontece mesmo que eu tenha uma diferença de potencial de 5 volts, de 7 volts, a corrente estabelecida no dispositivo seja 0, certo? Eu só vou conseguir produzir uma corrente no dispositivo, por exemplo, depois que eu chegar nesse gráfico aqui, em 2 volts positivos. E mais interessante, para todos os valores negativos de diferença de potencial, tá? Eu não produzo corrente. Isso significa que o meu condutor só deixa passar elétrons numa direção. Na direção oposta, os elétrons não podem se mover, né? Esse tipo de dispositivo a gente chama de diodo, e é um dispositivo muito utilizado no desenvolvimento de circuitos eletrônicos. Bom? Tá?
ficou um pouco mais claro agora o que eu estou falando, o que esse gráfico significa? Ficou, professor. Tá, ok. Quando vocês não entendem, vocês precisam perguntar, tá? A aula ela é pensada para um aluno que fez todas as etapas de formação que se espera, mas eu sei que devido à pandemia, né, muitos de vocês não fizeram as disciplinas de laboratório, alguns não fizeram Física 1, outros não fizeram os cálculos, tá? Então, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, perguntem, tá bom? Tá? Porque eu não tenho como adivinhar o que cada um de vocês já viu e o que não viu. Tá? São muitos alunos, né? E a gente está numa situação de pandemia, ok? E eu também não consigo enxergar o rosto de vocês, tá? Para saber se a expressão de vocês é de quem está entendendo ou de quem não está. Então, por favor, perguntem, ok? Certo? Bom, já terminou a aula, então na próxima aula eu continuo isso daqui, tá? Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: tem um condutor, coloca esse condutor a uma diferença de potencial, vai passar uma corrente nesse condutor, né? Mas esses condutores têm características, né, em alguns a corrente passa, os elétrons se movem de forma mais fácil, em outros os elétrons se movem com maior dificuldade. E essa característica ela é quantificada através da resistência elétrica desses condutores, né? Isso do ponto de vista macroscópico, ok? Do ponto de vista microscópico, pensa assim: quando eu estabeleço um campo elétrico num condutor, tá? Surge uma densidade de corrente, né? E quanto maior for a densidade de corrente, significa que mais rápido os elétrons estão se movendo dentro desse condutor, ok? Então, a aula de hoje é sobre isso. E, além disso, a gente consegue quantificar a resistência à passagem de corrente, ou seja, a resistência ao movimento dos elétrons através da resistência elétrica. E a relação entre corrente elétrica e resistência elétrica depende da diferença de potencial aplicada no condutor, tá bom? Eu não vou fazer chamada, respondam o questionário e eu vou verificar a frequência de vocês através daquele questionário lá sobre o trabalho e as provas, tá bom? Beleza. Tá bom, professor? Obrigado por comparecer na aula. Tenham uma boa Tchau, tchau. semana. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Professor, o senhor vai tá disponibilizar quando o trabalho? Quinta-feira ou sexta-feira, tá? Vou dar tempo para vocês entregar até o dia da prova ou até depois da prova. Então, vocês vão ter uns 15 dias para fazer, tá bom? Tranquilo, obrigada. É o suficiente? Creio que sim. Sim, sim. Tá. Tudo vai depender do trabalho, né, professor? Se der um trabalho de 20 páginas, vai ser pouco. Depende, né? 20 páginas é um capítulo do livro, né? Então, dá para fazer numa semana. Não, brincadeira, não. É bem tranquilo, tá? A ideia do trabalho é para ajudar vocês, não para atrapalhar vocês, né? Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Não?